Bom, você já foi chamado de esquisito ou de esquisita? E qual foi a sua reação? A sua reação, ela foi uma reação que te deixou desconfortável, que te deixou com um ar negativo? Você encarou isso como uma negatividade? Qual foi a sua reação? Me conta aí nos comentários. Porque eu particularmente gosto e aprecio as pessoas esquisitas. Porque eu fui chamado de esquisito por um longo período, né? E eu confesso que isso me deixava meio triste, eu ficava meio pensativo, negativo. Mas depois que eu descobri o que realmente são e o que é ser uma pessoa esquisita, me fez ser mais esquisito ainda. E quando eu falo esquisito, eu não falo no aspecto feio ou desagradável, ou até mesmo de ambiente deserto, vazio. Não, eu falo no aspecto mesmo de pessoas, né? E assim, quando eu vejo uma pessoa na rua, sabe aquelas pessoas que se veste diferente, aquela calça xadrez, cachecol, elas lembram até aquelas pessoas, né, que tem aquele estilo europeu, né? E essas pessoas são chamadas de esquisita pelas as suas vestimentas, né? Pelo seu penteado, pelo, pela a sua barba, enfim. Eu particularmente gosto de conversar com essas pessoas. Eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar uma pessoa esquisita, a primeira coisa que eu faço é puxar e trocar ideia. Inclusive, eu encontrei, né, um rapaz que até se inscreveu no meu canal, ele está inscrito aí, ou me perdoa, eu não me recordo agora o nome dele. E nós estávamos falando sobre isso, né? Ele tem um penteado diferente, ele tem uma barba diferente, a sua jeito de vestir é diferente, né? E as pessoas ficam olhando, as pessoas ficam julgando. E, poxa, eu conversei com um rapaz, um cara educado, um cara bacana, bem articulado, inteligente, com bastante ideias inovadoras, ideias novas. Nossa, uma pessoa assim incomum. E isso, né, me chegou à conclusão de que essas pessoas esquisitas, muitas das vezes você tem um ar, né? Quando você fala esquisito, soa com um ar de negação, mas é pelo contrário. Ser esquisito é ser uma pessoa diferente, é ser uma pessoa incomum. E quando você é uma pessoa diferente, incomum, você também é denominado como uma pessoa que é difícil de ser encontrada. E quando a gente encontra uma pessoa assim, diferente, ela se torna uma pessoa rara, preciosa. Porque imagine, você hoje em dia, você vai conversar com as pessoas e elas já têm um padrão assim geral. Porque a maioria das pessoas, elas não querem ser elas mesmas. Elas fazem uma certa persona, personagem, né? Para que elas venham se encaixar num certo grupo, numa certa bolha. E as pessoas hoje, elas não são elas mesmas. E você não sabe o que é você ser você mesmo. É muito bom você é melhor do que essa personagem, você é melhor do que essa persona que você está fazendo só para se encaixar numa um determinado grupo ou bolha, né? E
por exemplo, eu tenho um amigo que ele gosta muito, né, de videogame. E quando eu converso com ele, né, poxa, é tão verdadeiro ele falar daqueles jogos, daqueles animes. É tão verdadeiro, é tão assim natural que, poxa, eu passo mesmo sem jogar videogame, eu passo horas e horas conversando com ele porque eu vejo que ali é verdadeiro. Mas hoje você conversa com a maioria das pessoas e elas não são verdadeiras. Elas sempre estão com o pé atrás, elas sempre estão com joguinhos, elas sempre estão com um ar de desconfiança. Ou seja, ela não é ela mesma. Então, esquisito é você ser excêntrico, é você ser diferente de outras pessoas. Eu, particularmente, disse e repito, gosto de falar com pessoas esquisitas. E ser esquisito, para mim, hoje em dia, é uma qualidade, né? Hoje em dia, não, sempre foi uma qualidade. E você que denomina pessoas como esquisita, como algo negativo, você está totalmente equivocado, né? Porque neste mundo de fingimento, neste mundo de que você não pode ser você mesmo, né? E encontrar uma pessoa excêntrica, uma pessoa que é ela mesmo, isso é raro, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa preciosa, é uma pessoa rara, verdadeira. Então, pessoal, hoje falei um pouco mais sobre, né, ser esquisito. Se você é esquisito ou esquisita e já sofreu alguma retaliação sobre isso, deixe aí nos seus comentários. Fale mais um pouco do que você já passou e enfrentou, simplesmente por você ser uma pessoa diferente. E, e tenha com você hoje que passe a se chamar, hoje em dia, não de esquisito, mas de uma pessoa preciosa, porque você é raro de ser encontrado. Até mais, pessoal. Um abraço e até lá.